Boa noite! Estou de volta aqui na página do nosso Facebook para apresentar mais uma mensagem especial da série O Cristão do Contra. Palestrante, o nosso pastor Tiago. Olha, foi um sucesso domingo passado, tivemos muitas visualizações, muitos compartilhamentos e queremos repetir o sucesso de domingo passado nesse domingo também. Então você que está aí acompanhando, já vai compartilhando aí no seu perfil, para que possamos então atingir o maior número de pessoas possíveis para levar a palavra do nosso Deus. Muito obrigado a você que está chegando agora e vamos juntos então agora a orar ao nosso Deus para que na sequência tenhamos então uma mensagem musical. Senhor Deus, estamos reunidos hoje para a segunda mensagem da série O Cristão do Contra e queremos convidar o Senhor e também o Espírito Santo para estar ao nosso lado, tocando em nosso coração, para ouvirmos esta mensagem e não só ouvirmos, mas também colocar em prática em nossa vida. Abençoe a todos que estão acompanhando esta transmissão, em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter você aqui com a gente. E agora nós vamos ter uma mensagem musical. Na sequência, o pastor Tiago já vem aqui para iniciar então a segunda palestra da série O Cristão do Contra.
Olá, querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos acompanha em mais uma transmissão desse culto de domingo, na série que nós iniciamos no último domingo, O Cristão do Contra. Talvez você não acompanhou o primeiro tema, ele está gravado aí no Facebook, você pode assisti-lo. E, claro, assim como nós explicamos na última semana, vamos explicar hoje também. Pastor, o que é o cristão do contra? É aquele grupinho que não faz nada, que não se envolve. De fato, a gente tem esse tipo de cristão do contra. Mas a temática dessa série é cada um de nós, como cristãos, pensar em alguns aspectos espirituais que nós precisamos vencer cada dia em nossa fé. Por exemplo, no tema da semana passada, o primeiro tema estudado, como nós, como cristãos, precisamos ser do contra a crítica. E hoje, pastor, o que vamos meditar? Calma, segure um pouquinho a sua curiosidade aí, já já a gente vai falar. Eu quero nessa noite convidar que você pegue sua Bíblia, deixe ela aí mais uma vez pertinho de você. Se você tiver com o celular também e quiser acompanhar no aplicativo da Bíblia, fique à vontade. Mas nós vamos ler alguns versos, então é importante que você tenha a palavra de Deus aí em suas mãos. Eu queria iniciar essa mensagem fazendo uma oração. E assim como você está, feche os seus olhos. Aonde você está, feche os seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido Pai, temos o privilégio, na continuidade dessa série, e mais uma noite, mais um culto de domingo, acompanhar o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa dirigir e abençoar cada amigo e irmão presente aqui nesse vídeo, nessa transmissão. É o que suplicamos por Cristo. Amém. Queria iniciar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta a você. O que você faria se você recebesse R$ 1 milhão? Já pensou sobre isso? Só essa expressão, R$ 1 milhão, ela já enche a nossa boca, né? E alguns pensam, talvez eu compraria carro, faria investimentos, enfim. E a gente pode imaginar muitas coisas se a gente tentar responder essa pergunta. Mas, na verdade, a pergunta é que você e eu precisamos refletir nesta noite, deveria ser, pelo menos, o que eu tenho feito com o que eu recebo? Porque para alguns, tendo muito ou pouco, os recursos financeiros têm sido uma pedra de tropeço. Para você pensar um pouquinho, nesse mundo pós-moderno que a gente vive, nós somos cada dia influenciados ao consumismo. E o consumismo tem feito as pessoas muitas vezes comprar o que não precisa, comprar aquilo que não quer e às vezes comprar aquilo que não pode pagar. E aí você, olhando toda essa situação, acaba entendendo mais ou menos no tema onde nós queremos chegar. É sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. Como o cristão pode ser um cristão contra as dívidas. É isso mesmo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver alguma coisa relacionada à fé, ter dívida ou não? Você vai entender pela mensagem de hoje que tem tudo a ver. Hoje, se você passa na frente de uma loja e vê uma placa de promoção, geralmente nós somos atraídos. Esse é um retrato do mundo consumista que a gente vive. E o problema do consumismo é que ele trouxe as dívidas junto consigo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem arcar com esses compromissos. Mas e o cristão, pastor? Como ele deveria agir nesse sentido? Você vai perceber que o cristão deveria ser contra, um cristão do contra, mas contra as dívidas. Foi feita uma pesquisa recentemente pela Confederação Nacional do Comércio, e esse estudo, essa pesquisa, produziu alguns dados alarmantes no Brasil. Por exemplo, hoje no Brasil, de acordo com a pesquisa, nós temos cerca de 11 milhões de pessoas, de famílias endividadas. E para você comparar apenas nesse ano com o ano passado, houve um crescimento de quase 6% do endividamento do brasileiro. Hoje, cerca de mais de 67% das famílias têm algum tipo de dívida. E a gente percebe que esse número tem crescido. E ele é o maior desde 2010. Talvez você diga assim, pastor, a pandemia afetou. E de fato afetou. Mas será que só a pandemia leva a culpa de tudo isso ou o nosso comportamento consumista também? Mas o que isso tem a ver com a minha fé, pastor? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser e entender que somos seres integrais. O que afeta a nossa saúde afeta a nossa fé. O que afeta o nosso bolso afeta a nossa saúde e também afeta a nossa fé. Por isso, o que a palavra de Deus nos mostra hoje sobre como o cristão precisa vencer as dívidas é algo que eu quero te apresentar. No tema de hoje, eu quero convidá-lo, como cristão, a entender que o cristão precisa ser contra as dívidas.
Eu queria começar lendo dois textos com você. O primeiro deles está em Romanos 13, apenas o verso 8. E o segundo dele está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 28 a 30. Nesses dois textos, você vai perceber qual é o direcionamento que a Bíblia dá quanto ao cristão se envolver em dívidas. A versão que eu vou usar aqui, assim como na semana passada, é da nova versão, a Bíblia é na nova versão transformadora. Mas volto a dizer, a essência é a mesma do texto que você tem aí em suas mãos, aí em sua casa. Primeiro texto então, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 13, verso 8. Aqui eu vou ler, a minha diz assim: não devam nada a ninguém, palavras de Paulo. E olha só o que nos diz aqui: a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama o próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Perceba o que diz no início: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Pastor, então posso ficar devendo amor? Entenda a essência do texto de Romanos. Por quê? Em Romanos está dizendo que mesmo que você considere e dedique amor ao próximo, você sempre vai ficar devendo, porque o amor que a gente recebe, principalmente de Deus, ele é impagável. Então o amor a gente pode ainda continuar devendo, porque por mais que a gente conceda, sempre nós recebemos mais. Mas fora isso, o que diz Romanos? Não devam nada a ninguém. Por aí a gente já percebe o que a Bíblia nos diz sobre dívidas. O cristão precisa ser contra as dívidas. Um outro trecho, o Evangelho de Lucas agora, diz assim, vou ler com você do verso 28 a 30. Quem começa a construir, uma pequena história, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? É uma pergunta. E aí termina esse texto dizendo assim: pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão rir dele, dizendo: esse não conseguiu terminar. Perceba que essa pequena história ilustra? A pessoa que ela não tem um controle financeiro, que começa um empreendimento sem ter calculado, sem ter planejado, ele é motivo de chacota para os outros, para as pessoas. Pergunto hoje, será que você tem sofrido como cristão, vivido uma vida de dívidas? Deus ele não sonha isso para nós. E a gente precisa mudar os nossos comportamentos para sermos pessoas mais vitoriosas. Algumas considerações que a gente encontra nesses textos nos fazem pensar que a vida espiritual, a vida familiar, a vida profissional, a vida social, elas estão entrelaçadas e, consequentemente, afetam a vida espiritual. E eu tenho encontrado alguns cristãos que, infelizmente, têm decaído na sua fé por causa das dívidas. Percebemos que Ellen White também deixa claro o caminho que o cristão precisa seguir sendo contra as dívidas. Eu escolhi aqui pelo menos dois textos para que você entenda que o Espírito de Profecia também nos aconselha a sermos contra as dívidas. O primeiro trecho está no Conselhos para a Igreja, nesse livro, na página 158. Olha o que ela diz aqui. O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar as suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Perceba o que ela diz? Por causa, às vezes, de uma pessoa, todo o povo cristão é considerado como indigno de confiança. Que tipo de testemunho você tem dado na praça, por aí? Será que você é uma pessoa justa com seus compromissos, digno de confiança ou não? Lembre, nós somos chamados a termos a palavra como sim, sim, não, não. Sermos justos, sermos prudentes, mas também sermos verdadeiros, dignos de confiança. No outro trecho, no livro Lar Adventista, ela diz assim na página 380, falando também sobre os negócios da vida, sobre as dívidas. Aqueles cujo coração estiver inteiramente rendido a Deus e que tomem a sua palavra como guia, saberão como conduzir todos os deveres da vida. Aprenderão de Jesus que é manso e humilde de coração e cultivando a mansidão de Cristo, fecharão a porta contra as inumeráveis tentações. O que ela vem dizendo aqui, que aquele que tem o coração rendido a Deus, ele tem a palavra como guia, ele sabe como conduzir os seus negócios, como conduzir as suas contas, como conduzir todos os empreendimentos da sua vida.
Mas infelizmente muitos não têm colocado a Bíblia, não têm colocado a palavra de Deus, não têm colocado seu coração rendido ao Senhor no momento de tomar decisões. E é aí que vem o erro, é aí que vem a tentação, e é aí que vem as dívidas. Pastor, eu hoje estou até o pescoço de dívidas, o que eu faço para vencer? Eu queria te dar dois conselhos. Na verdade, nós vamos dividir em dois blocos de conselhos, para que a Bíblia possa clarificar, mas também algumas informações técnicas que nos ajudam a vencer esse mal, para sermos cristãos contra as dívidas. Alguns princípios ditados até pelos financistas por aí, que eu queria externar para você nesta noite. Primeiro, como você pode vencer, ou quem sabe não ter dívidas? Primeiro princípio é: não gaste tudo que você recebe. Nós, como brasileiros, não temos o costume de poupar, mas você e eu precisaríamos pensar sobre isso, repensar sobre isso. Quem sabe reservar parte do que recebemos mês a mês, mesmo que seja pouquinho, e não gastar tudo. Sabe por quê? É um princípio simples. Se você vai guardando, mesmo que seja uma pequena reserva, quando vem um momento de emergência, você tem onde recorrer. Agora, se você não tem essa pequena reserva e vem uma emergência, geralmente você acaba entrando em dívidas para poder cobrir essa emergência. Por isso, não gaste tudo que você recebe. Separe um pouquinho para as emergências. O segundo princípio, também ditado aí pelos financistas, é: não gaste por impulso. Muitas vezes a pessoa vai na esquina comprar pão e volta com um carro zero. Não gaste por impulso, planeje. Muitas vezes a tentação está diante de nós. Hoje vocês têm os outdoors pela cidade, as lojas, as pessoas querendo vender como nunca. Mas lembre, nós não precisamos e não podemos gastar por impulso, devemos planejar. Terceiro princípio, para que você possa, quem sabe, não entrar em dívidas: não gaste além do que você ganha. Qual a diferença desse princípio para o primeiro que eu citei? O primeiro diz: não gaste tudo que você recebe. O terceiro é: não gaste além do que você recebe. Tem gente que gasta tudo que tem e ainda compromete aquilo que não tem. E é triste isso. E a gente pode lembrar do procedimento de Paulo. Fala sobre contentamento. Ele dizia assim: eu aprendi a viver contente com muito, com pouco. Aprenda a viver com o que você tem. Não gaste além do que você tem, senão você vai sofrer e sua família também. Outro conselho, o quarto: não gaste a prazo, se for possível. Comprar a prazo deveria ser um procedimento, e em último dos casos, hoje os juros do cheque especial ultrapassam 150% ao ano. Os juros do cartão de crédito ultrapassam 320% ao ano. E existe uma frase dita pelo colunista da revista Veja, Stephen Kunitz: não é o pobre que faz a prestação, mas é a prestação que nos deixa pobre. Tem alguns que vão comprar uma agulha e dividem 30 vezes. É bem verdade que bens de maior valor, como uma casa, um carro, geralmente a pessoa não tem o dinheiro para comprar à vista e ela faz ali um investimento, divide em várias parcelas, mas pessoas que compram uma agulha e dividem 30 vezes, é justificável? Não. E ao fim desse processo acabou pagando 3, 4, 5 vezes o valor daquele bem. Você quer ser uma pessoa que fuja das dívidas? Então não gaste a prazo. E um quinto princípio, dito pelos financistas: tenha uma vida financeira planejada. Se você não planejar, tenha certeza, em algum momento você vai sofrer com dívida, se não está sofrendo agora. Talvez você diga: pastor, tá, essa mensagem hoje, então não tem nada a ver com a Bíblia, porque esses princípios aí são ditos pelos financistas. Mas será que o que eles dizem está diferente do que diz a Bíblia? Será que vai em contramão do que diz a Bíblia? Agora eu queria te apresentar o segundo bloco de conselhos. Se o primeiro bloco é um bloco dito aqui com relação a conselhos dos financistas, o segundo bloco são conselhos bíblicos. Então, esse segundo bloco, nós vamos ir à palavra de Deus, pegue sua Bíblia aí, e verificar agora alguns princípios bíblicos contra as dívidas. Vamos ao primeiro. Está lá em Provérbios capítulo 11. Nós vamos ler o Provérbios capítulo 11, o verso 15, mas vamos ler também Provérbios 17 e 18. É o mesmo princípio. Vamos ali. O que diz nesse texto para nós? Que princípio é esse, pastor? Lá nos diz assim: fuja de ser fiador. Você não quer entrar em dívidas? Fuja de ser fiador.
primeiro trecho, que está aqui em Provérbios 11, verso 15, diz assim: quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. Você já sofreu por causa disso? Tem sofrido? Você quer, talvez, viver uma vida plena, tranquila, sem dívidas? Evite ser fiador. Esse é o conselho bíblico. Ah, pastor, eu não concordo. Eu sou fiador, eu já fui fiador, eu pretendo ser. Todos nós temos a liberdade de escolha, mas esse é o conselho bíblico. Você quer ser um cristão do contra as dívidas? Tenha certeza, uma das maneiras é fugir de ser fiador. Para você fortalecer esse pensamento, olha o que diz lá no verso, ou melhor, no capítulo 17, o verso 18, falando também sobre como fugir e o fato de fugir de ser fiador. Lá diz assim: é falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Você muitas vezes coloca em risco uma amizade sendo fiador, porque muitas vezes o amigo não tem condição de pagar a dívida, você também não, e você acaba sendo colocado ali como garantia dessa dívida. O texto é bem claro em dizer: é falta de juízo ser fiador de alguém como garantia de dívida. Quer fugir da dívida? O conselho bíblico é: fuja de ser um fiador. O próximo conselho bíblico também está em Provérbios. Nós vamos ler vários versos de Provérbios. Está lá em Provérbios 19, verso 1. Você quer viver uma vida sem dívidas? Então, fuja da desonestidade. É isso mesmo. Fuja da desonestidade. E em Provérbios 19, verso 1 diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Você nos seus empreendimentos, nos seus negócios, nos seus contratos, você tem sido honesto? Ah, pastor, eu sou honesto, mas tenho dificuldades. É melhor você ser honesto e pobre do que ter, quem sabe, vantagens com a desonestidade e ter um recurso maior. Perceba, isso pode te fazer também cair em altas dívidas, porque em algum momento a desonestidade é colocada à tona. E aí, irmãos, tristemente, nossa salvação está correndo risco. Quer ser um cristão contra as dívidas? Primeiro, não seja fiador. Segundo, não seja desonesto. Terceiro, vamos também a Provérbios, mas agora no capítulo 21. O verso 5 nos traz esse outro conselho quanto às finanças da vida. Provérbios 21, 5 diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Que conselho é esse, pastor? O conselho que a Bíblia nos traz é: fuja das compras por compulsão. Não seja compulsivo no momento de comprar. Planeje. O texto diz isso: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Planeje. Pesquise. Se for necessário, vá em uma loja, 2, 3. Ah, mas o vendedor vai ficar com vergonha. É melhor o vendedor ficar com vergonha do que você ficar com vergonha de alguém batendo na tua casa cobrando uma dívida. Planeje. É isso que diz o texto. Isso vai te ajudar a não comprar por compulsão e não comprar sem planejamento. É isso que nos diz Provérbios 21, 5. Fuja da compulsão. Próximo texto está também em Provérbios, mas no capítulo 22. Qual é o outro conselho, pastor? Antes de falar dele, vamos recapitular os primeiros conselhos que nós citamos. Fuja primeiro de ser um fiador. A Bíblia aconselha isso, para que você não caia em dívidas. Segundo, fuja da desonestidade. Pode aparecer ou aparentar uma pequena vantagem aqui, mas lá na frente te colocará em situação complicada. Fuja também das compras por compulsão. Isso muitas vezes faz com que a gente caia em dívidas, porque compramos o que não precisamos, o que não podemos pagar. Pesquise, planeje. Isso que diz lá em Provérbios 21, 5. Próximo texto, Provérbios 22, 1 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Fuja da ganância. Muitas querem viver num patamar a qual não estão. Fuja da ganância de querer cada vez mais e mais e mais. É melhor você ter uma boa reputação, ser uma pessoa com um bom testemunho, uma boa índole, do que, como diz o texto, querer cada vez mais prata e ouro, bens. O Senhor nos ensina: fuja da ganância para não cair em dívidas. Hoje, como é a realidade financeira da tua vida? Se fosse mostrada publicamente,
Você sentiria pavor, vergonha? Ou estaria ali, de certa maneira, feliz, porque apesar das lutas, você é uma pessoa digna, de acordo com o procedimento bíblico? Eu quero fazer um convite, um apelo a você nessa noite. Seja um cristão do contra as dívidas. Se for necessário terminar essa mensagem, reúna a família, combine, planeje, olha, vamos cortar isso, cortar aquilo, para que a gente viva de acordo com o que o Senhor espera de cada um de nós. Para que a gente possa ser não só feliz fisicamente, espiritualmente, mas também na vida material. E tudo isso entrelaçado vai fazer com que você tenha e seja uma pessoa mais feliz a cada dia. Nesse momento nós vamos louvar o nome de Deus, meditando na letra de um hino que fala que existe algo que nós devemos trabalhar, planejar e buscar cada dia. É o nosso Deus, porque Ele é maior que tudo, é maior que bens, que riquezas que esse mundo oferece. Vamos cantar esse hino maior que tudo e logo depois eu quero orar com você. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração, maior que reis. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior.
Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. É bom saber que o Senhor está à nossa disposição para nos ajudar a vencer. E eu espero que nessa noite você também vire essa página, talvez de escuridade, de dívida, e seja um cristão contra as dívidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido bom Pai, nessa noite meditamos qual é o seu desejo para a nossa vida material. Muitas vezes temos errado com falta de planejamento, muitas vezes temos praticado erros que têm nos levado a dívidas, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a termos um procedimento correto, de acordo com o que diz a Tua Palavra. Abençoe esse irmão, essa irmã, suas famílias, que possamos viver com dignidade, com sustento a cada dia vindo dos céus. Tudo isso suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Quero deixar meu abraço aqui, você, nessa noite. Lembrando que no próximo domingo continuamos a série O Cristão do Contra. Você é convidado a estar conosco nesse canal, no Facebook, às 7h30 da noite, todo domingo. E estar conosco participando desse culto abençoado. Que Deus te abençoe e te conduza. Uma excelente semana.